Abacuque. Se você fala assim, aí pastor, deu ruim, a gente vai abrir junto, tá ok? Abre Mateus, vamos junto. Achou Mateus? Se você não achar Mateus, aí, achou? Então vamos virando, ó. Depois de Mateus, a gente está indo para o Velho Testamento, está dando ré, tá ok? Próximo livro é qual? Malaquias, vamos lá. Depois Zacarias, vai rodando. Depois vem o que? Ageu. Depois Sofonias, nome bonito para colocar no filho, ok? Eu disse para Rose, se nós tivéssemos meninas, nós só temos 2 meninos, eu ia querer ter 3 meninas, o nome ia ser Minervina, Guilhermina e Ludovina. Você sentiu que eu sou bom para escolher nome, né? Achamos Abacuque, capítulo 3. Capítulo 3 de Abacuque, eu quero ler os versos 1, 2 e o verso de número 17, 18 e também o 19, amém? Achamos aí o livro fácil, viu como é que é fácil achar o livro? Porque a gente não está acostumado. Diz assim, a oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Pai, te louvamos por essa noite. Estar na sua casa é um privilégio, cantar louvores a Ti é maravilhoso, e ouvir a Tua voz é tudo o que precisamos. Fala conosco, Pai, que o Teu Espírito nos fale nessa noite, mais uma vez, como todas as vezes que entramos nesse lugar, o Senhor usa alguém para falar conosco. Fala conosco nessa noite, nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, que todos digam amém, amém. Pode sentar-se. Abacuque está falando em um tempo de dificuldade. Se você ler os capítulos 1 e 2, capítulos anteriores ao 3, você vai perceber que ele está falando num tempo de muita dificuldade. Ele é um dos profetas menores, não no sentido de estatura, porque ele tinha sido um homem pequeno, mas em razão do volume que ele escreve, apenas 3 capítulos. Isaías, Daniel são livros, Jeremias são livros maiores. Abacuque então é um homem que pede a Deus, ele tem esse desejo de que a obra de Deus ela possa ser avivada. Foi isso que nós lemos no verso de número 2. E ele pede a Deus não apenas que essa obra de Deus seja avivada por um período, por um tempo. Ele pede a Deus que a obra do Senhor ela seja avivada no decorrer dos anos. Na verdade, ele estava falando de uma urgência. Havia urgência de que a obra de Deus fosse avivada nos dias que ele estava vivendo. E certamente, quando nós olhamos esse texto, se você examinar com vagar o capítulo 1 e 2, muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, está tudo ali, está tudo escrito ali, de uma forma, às vezes, se você ler com bastante atenção, você vai perceber que está tudo escrito da forma, do mesmo jeito que nós estamos vivendo
nos nossos dia a dia. O problema é que nós estamos condicionados à mesmice. E eu quero falar hoje sobre avivamento. E o avivamento, ele não depende apenas de uma comunidade, ele depende de pessoas que se prontifiquem a Deus. Avivamento é dar vida. Alguns dizem que nós precisamos de um reavivamento, que é avivar de novo. Mas na Bíblia você não encontra reavivamento, você encontra a palavra avivamento. E o avivamento, ele precisa nascer dentro de nós. O avivamento não é uma opção. O avivamento é uma necessidade. Em 1859 houve um avivamento nos Estados Unidos, houve um avivamento na Irlanda do Norte, no país de Gales, parte da Escócia sentiu esse avivamento, parte da Inglaterra. E eu diria que nós precisamos de homens, de mulheres, de pessoas que estejam dispostas a fazer, a entregar, a dedicar a sua vida a Deus, porque o avivamento não é uma ação humana, o avivamento é uma ação de Deus. Mas esta ação de Deus, por isso que Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra. Ou seja, quem dá vida, quem aviva, quem reaviva, quem dá avivamento não é o homem, mas o homem torna-se participante deste avivamento. Nós precisamos então descobrir que o avivamento, ele pode ser por um tempo, por um determinado tempo, mas o resultado de um avivamento, seja na vida de uma pessoa, seja na vida de um grupo maior, de uma coletividade, partindo do coletivo para o individual, é permanente. Então o avivamento é muito importante, porque ele se torna algo para sempre. Quando uma igreja é avivada, quando as pessoas são avivadas, esse avivamento, mesmo que seja ele por um período, e a gente encontra isso no livro de Atos, houve a vida do Espírito Santo naquele lugar, por um determinado tempo, e daquele tempo em diante a igreja nunca mais foi a mesma. Eu quero extrair algumas lições nessa noite. Primeiro, o avivamento deve ser uma meta da igreja. Ou seja, deve ser um estilo nosso, um estilo de vida. Nós precisamos buscar em Deus avivamento. Talvez a pergunta seja a seguinte: mas o que é avivamento? Eu quero começar ao contrário. Eu quero começar a dizer o que não é avivamento, para depois dizer a você o que é. Lógico que a lista do que não é avivamento e do que é avivamento é muito maior. Abre-se um leque de opções, mas eu quero dizer o que não é avivamento, o que não prova ser avivamento, que muito embora nós pensamos que pode ser avivamento, mas que não é, porque avivamento significa dar vida, ou ter vida, ou viver sadiamente. Então, em primeiro lugar, avivamento não é barulho. Muito embora o barulho, muitas vezes, no decorrer de uma oração, ele pode acontecer, mas isso não significa que houve ali um avivamento. O avivamento pode começar com 10 pessoas, com 3 pessoas na oração, com uma pessoa, não depende da quantidade de pessoas. Mas a gente não pode dizer que todo barulho, que todo jeito, significa que houve naquele lugar um avivamento. Segundo, o avivamento não é uma manifestação sem ordem, sem decência, sem organização. Muitas coisas nós vemos nos nossos dias e nós intitulamos essas manifestações como sendo essas manifestações avivamento. Mas na verdade, muitas dessas manifestações são situações emocionais e que não provam de forma alguma que houve um avivamento. Terceira coisa que não é avivamento: avivamento não é método. Eu crio um método e dentro daquele método, existem muitos métodos hoje que as pessoas criam
para que haja avivamento? Nós precisamos avivar, nós precisamos que a igreja seja avivada, nós precisamos que as pessoas sejam avivadas. Então, ao longo do tempo, poderíamos citar aqui alguns métodos que existiram, que hoje já não são tão falados, e outros métodos que ainda existem, não com grande manifestação, mas que existe. Mas avivamento também não é um método. Mas então, o que é avivamento? O que significa avivamento? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender e entender que avivamento ele começa com quebrantamento. Sem quebrantamento não há avivamento. Uma igreja ela não pode ser avivada se não houver nessa igreja quebrantamento. Uma pessoa não pode ser avivada se esta pessoa não tiver quebrantamento. O que é quebrantamento? É você se quebrar, é você se rasgar, você se abrir diante de Deus e reconhecer que Ele é tudo e que você é um instrumento nas mãos dEle, pela sua graça, pela sua bondade e pela sua misericórdia. A segunda coisa que avivamento é dedicação a Deus. Quando eu desejo que a minha vida seja avivada, eu preciso me dedicar a Deus, e dedicar a Deus através do amor, através do zelo pela obra de Deus, através da santidade. Quando eu faço isso, quando eu me dedico a Deus, e se dedicar a Deus é ímpar. Se eu desejo que a minha vida seja ela avivada, eu preciso então buscar em Deus a minha santificação. Quando eu sou uma pessoa avivada, eu não venho para o culto porque tenho que vir. Eu não sou empurrado para estar ao culto, eu tenho prazer. Quando eu sou avivado, eu não quero ir para casa porque o culto está bom, a presença de Deus está aqui e eu desejo mais da sua graça. Ou seja, quando eu estou avivado, o coração pega fogo pelas coisas de Deus. Há um desejo maior de querer Deus, há um desejo maior de buscar a Deus. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você se reunia naquele grupinho de oração? Eu me lembro, quando eu me converti, eu fazia parte da Nova Vida de Irajá, e não era um grupo grande de jovens, era um grupo pequeno que nós tínhamos, mas quando a gente se reunia, como o povo costuma dizer, o fogo caía. A gente não estava preocupado com o tempo, a gente não estava preocupado com a hora, mas nós queríamos mais de Deus, nós queríamos sentir Deus, nós queríamos buscar Deus, nós não nos lembrávamos dos problemas, das dificuldades, nós queríamos naquele momento Deus. Como diz uma música aqui, eu quero Deus, não importa o que vão falar de mim, eu quero Deus. Quando existe avivamento, você deseja Deus. Terceira coisa, quando existe avivamento, a manifestação do Espírito Santo. E eu diria que nós precisamos voltar a essas manifestações, buscar a presença do Espírito Santo. Note o seguinte, o Espírito Santo sempre será a nossa fonte de motivação. Se nós queremos ser avivados, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Segunda lição, o avivamento nos faz confiar em Deus em qualquer situação. O texto que nós lemos é lindo a partir do verso 17. Ainda que a videira não floresça, muito lindo, bonito demais. Mas o avivamento ele só pode ser visto quando nós aprendemos a ultrapassar as circunstâncias. Deus estava julgando Israel através dos babilônios, e Abacuque diz algo maravilhoso. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça. Ainda é sinônimo de mesmo que. E cantar a música estampada aqui, para mim e para você, é muito fácil. O difícil é nós vivermos os problemas, é nós vermos as dificuldades e permanecer confiando em Deus. Ele diz assim: ainda
que a figueira não floresça. Quando você vai ao Salmo, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça, ainda que o emprego não apareça, ainda que a enfermidade não seja curada, eu continuarei confiando em Deus. Todos nós temos um ainda que, irmãos. Todos nós temos uma situação assim. Observe o seguinte: ainda que precisa de uma reação no dia mau. No dia mau nós precisamos aprender a reagir. No dia mau nós precisamos reagir como Abacuque reagiu, porque quando ele diz ainda que a figueira não floresça, ele não estava dizendo que a figueira deixou de florescer. Quando o salmista disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele estava dizendo mesmo que eu ande, ou seja, ele não estava andando. Ele estava dizendo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Abacuque chega e diz ainda que a figueira não floresça. Ele estava vendo a situação, ele estava vivendo o que a nação estava vivendo, o que a nação estava passando, e ele diz assim: ainda que a figueira não floresça. Ele não estava vivendo aquele momento, ele estava planejando, estava olhando lá para frente, porque isso pode acontecer. Sabe, muitas coisas podem acontecer na minha vida, muitas coisas podem acontecer na sua vida. Qual é a nossa reação no dia mau? Como nós vamos reagir no dia mau? Você lembra de Pedro? Pedro também teve um ainda que na vida dele. Mas quando ele foi provado no dia mau, Pedro não se saiu bem. Quando ele foi testado, ele não reagiu como deveria reagir. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, deixe sua Bíblia aberta. Mateus, um pouquinho aí à frente, nós já lemos o Abacuque, agora vamos ler Mateus, capítulo 26, versículo 33 e o 35, diz assim o verso 33, Pedro avisado, diz a Sociedade Bíblica insumou, Pedro avisado, disse-lhe Pedro está falando, Pedro está dizendo, Jesus está dizendo, no verso 31, então disse-lhe Jesus, esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro o quê? Ainda que. Eu não sei se você já disse, olha, eu confio em Jesus, e ainda que venha uma grande tempestade, ainda que eu venha perder algumas coisas, eu confio em Deus. Essa ação, quando tudo está bem, quando nada ainda aconteceu, é fácil. Difícil é quando as coisas acontecem. Pedro está dizendo o seguinte, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Olha o que o verso 35 diz, não apenas Pedro, mas todos os discípulos. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário o quê? Morrer contigo, de nenhum modo, o que ele disse? Te negarei. E todos os discípulos disseram o quê? Mesmo. Ele estava dizendo, Senhor, mesmo que isso surja, mesmo que isso aconteça, ainda que isso aconteça, Senhor, eu não te negarei. Pedro estava, como a gente costuma dizer, com sangue frio, né? Com sangue quente. Quando a gente está com sangue quente, está correndo, mas quando a gente para, né? Quando a gente para, a gente arruma um lugar para encostar. E Pedro chega, ele não estava vivendo aquele momento, ele não estava vivendo aquela situação. Então ele chega e diz, Senhor, mesmo que todos te neguem, eu não vou te negar, eu estou contigo. Se precisar morrer por ti, Senhor, eu morro.
Ainda que. Esse ainda que faz parte da sua vida, faz parte da minha vida. Mas esse Pedro, que abandona o Senhor, muito embora tivesse dito que não o abandonaria, ele é um homem que se tornou avivado. Ele é um homem que muda. Em Atos, no capítulo 2, vai comigo lá em Atos 2 versos 37 e 38. Atos 2, verso 37 e o versículo 38 vai nos informar esse homem, como o avivamento chegou na vida dele. Atos 2, 37 e 38, achamos? Ouvindo eles estas coisas, e é maravilhoso você ler o capítulo todo, eu não tenho tempo para fazer isso, mas esse capítulo é lindo. Você vê um Pedro diferente, não aquele Pedro que diz: Senhor, ainda que todos venham contra ti, eu morrerei por ti, e ele nega o Senhor. Mas esse Pedro aqui, foi o que eu disse no início, avivamento é algo que pode acontecer no momento, mas traz substância, traz raízes. Não existe avivamento se não trouxer em si raízes, se não trouxer em si solidez. Olha o que diz o verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro. Pedro está fazendo o discurso, e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro o quê? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom de quem? Do Espírito Santo. Esse Pedro é um Pedro avivado. Esse Pedro é um Pedro que no dia de Pentecoste a sua vida mudou. Esse não é mais aquele Pedro que andou para trás, que retornou, que negou. Esse é um Pedro avivado. Avivamento, irmãos, ele nos leva a duas coisas. Primeiro, avivamento nos leva a um crescimento sadio. Olha o que diz, capítulo 2, verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram o quê? Batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então o avivamento não é uma explosão onde as pessoas se alegram, se animam, se motivam e vão embora. Isso não é avivamento. Avivamento produz crescimento sadio. Avivamento produz solidez. Avivamento, ele faz que você seja mudado, que você seja transformado. 2, avivamento dá intrepidez. Aquele Pedro que estava outrora com medo, que fugiu, que negou o Senhor, esse Pedro é diferente. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 12, depois o verso 13. Pedro está pregando e diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos. Verso 13. Ao verem o quê? A intrepidez de Pedro. Sabe, avivamento nos dá intrepidez. Avivamento não nos faz esconder. Avivamento não nos faz ser crente 007, que ninguém sabe que nós somos crentes. Avivamento nos faz dizer assim: eu sou crente sim, sou de Jesus sim, e daí? Qual o problema? Eu amo meu Salvador, eu amo meu Senhor. Versículo 13 ainda. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia ele estado com quem? Com Jesus. Verso 18. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falasse nem ensinassem em o nome de quem? Em nome de Jesus. Mas o homem, quando é avivado, uma pessoa quando é avivada, diz igual Pedro disse: pois não podemos deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido. Avivamento nos leva a uma certeza
de que tudo pode desmoronar ao nosso lado, mas que nós vamos confiar em Deus. Ainda que a gente não entenda nada. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, há uma conversa entre Deus e Abacuque. Abacuque não está entendendo nada, mas Abacuque diz para Deus: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que falte crias Senhor, eu confiarei em Ti. Sabe, é isso que nós precisamos. Sabe, acreditar em Deus em qualquer situação, ter uma reação diante de todos os problemas. Isso é ser crente. Ser crente é viver quando tudo dá o contrário. Os reveses da vida é que provam se nós somos crentes ou se nós não somos crentes. São os reveses da vida que apontam o nosso avivamento diante de Deus. Deus é o autor do avivamento? Sim. E nós? Nós somos participantes deste avivamento. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: pastor, está dando tudo errado. Eu sou fiel a Deus na medida que eu posso, eu busco a Deus, mas está dando tudo errado. Qual a sua palavra para mim? A minha palavra é a palavra de Deus. Confie no Senhor em qualquer situação. Ainda que figueira não floresça, ainda que você esteja orando por uma enfermidade, ela continue aí, ainda que você esteja pedindo um emprego e ele não chegou, confie em Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Dá para entender isso? Deus quer que nós confiemos nele. Sabe por quê? Porque Ele pode mudar essa história, porque Ele pode mudar tudo na nossa vida. O que Ele precisa é que nós venhamos a confiar na sua mão poderosa. O que Ele quer é que nós venhamos confiar que tudo está nas suas mãos. Ele sabe do nome de cada estrela, Ele conhece pelo nome. Ele quer que a gente confie, e confie não quando tudo vai bem, porque amanhã vai ser melhor, mas Ele quer que a gente confie ainda que a figueira não floresça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, em qualquer situação, Ele quer que você diga: Senhor, eu confio em Ti. Tu és a minha força, Tu és o meu sustento. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu não preciso entender, eu só preciso estar no centro da Tua vontade. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós Te louvamos, porque nós sabemos que temos um Deus que age a nosso favor. Às vezes, Senhor, nós não entendemos muitas coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem na nossa caminhada, Senhor, mas nós temos a certeza de que nada está longe do alcance dos Teus olhos. Tudo o que tem acontecido na nossa vida, o Senhor está vendo. As orações que temos feito, o Senhor tem ouvido, como disse o salmista: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Que nós possamos sair daqui nessa noite, Pai, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que nada esteja funcionando, mas que nós saiamos aqui, Pai, dizendo a nós mesmos: eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar no Senhor em qualquer situação. Eu preciso confiar porque Ele é poderoso para mudar a minha história, Ele é poderoso para mudar a minha situação. Por isso eu quero confiar. Senhor, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor registre confiança dentro de nós, porque há certas situações que nós ficamos indagando. Nós queremos saber porquê, mas nós não precisamos saber porquê, nós precisamos só entregar a nossa vida. Como disse o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pai, que nessa noite nós saiamos daqui com o nosso coração aquietado, mesmo que amanhã, ou ainda que nos persiga,
mesmo que o amanhã o colorido desapareça, mesmo que amanhã nada mude, uma coisa nós sabemos é que nós mudamos. Dentro de nós houve uma mudança, dentro de nós houve uma ação do Teu Espírito Santo, em nos dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pai, que esta palavra ecoe, que esta palavra esteja registrada em nossos corações, é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém, amém. Vamos